As passagens dos livros de Jeremias e Isaías apresentam uma visão iminente de queda e desonra para os ídolos e muros da antiga Babilônia. Esta é a palavra que Jeová falou a respeito de Babilônia, a respeito da terra dos caldeus, por meio do profeta Jeremias, e anunciem entre as nações e façam uma proclamação. Ergam um sinal e façam uma proclamação. Não escondam nada, digam, Babilônia foi tomada. Bel foi humilhado. Merodach ficou apavorado. As imagens dela foram humilhadas. Seus ídolos repugnantes ficaram apavorados. Pois uma nação veio contra ela desde o norte. E fez da terra dela um motivo de terror, ninguém mais mora nela. Tanto homens como animais fugiram, eles foram embora. Jeremias 50, 3. Por isso eis que vêm os dias, diz Jeová, em que executarei juízo sobre as suas imagens esculpidas, e em toda a sua terra gemerão os feridos. Jeremias 51, 52. Castigarei Abel, em Babilônia, e farei que lance da sua boca o que tem tragado, e nunca mais concorrerão as nações, na verdade já caiu o muro de Babilônia. Jeremias 51, 44. Aguçai as setas, preparai os arneses, Jeová despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir. Pois é vingança de Jeová, vingança do seu templo. Jeremias 51, 11. No entanto, quando confrontamos essas profecias com as descobertas da arqueologia e com registros históricos, uma discrepância evidente e enorme emerge. Os textos bíblicos dizem que os deuses da Babilônia seriam destruídos e humilhados, quando Ciro, o persa, conquistasse a Babilônia. Portanto eis que vêm os dias, em que executarei juízo sobre as imagens esculpidas de Babilônia, e toda a terra dela ficará envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. Então o céu e a terra, e tudo quanto neles há, cantarão de júbilo sobre Babilônia, porque do norte lhe virão a ela os espoliadores, diz Jeová. Como Babilônia fez cair os mortos de Israel, assim cairão em Babilônia os mortos de toda a terra. Jeremias 51, 47, 49. Os deuses de outros povos assim como os babilônios, segundo Isaías 45, seriam humilhados e desacreditados. Os que fazem imagem serão humilhados, todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor, ele os salvou para sempre, e eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. Isaías 45, 16, 17. A Bíblia também previa que as muralhas da Babilônia seriam destruídas por volta da conquista pelos persas e medos. Assim diz Jeová dos exércitos, os largos muros de Babilônia serão de todo derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, os povos trabalharão para a vaidade, e as nações para o fogo, e tanto uns como outros ficarão cansados. Jeremias 51, 58. Havia também previsão profética de que os babilônios sobreviventes seriam agora escravizados pelos judeus que antes haviam sido escravizados na Babilônia. Ocorre que quando essas passagens são analisadas à luz da arqueologia, sobretudo do cilindro de Ciro, o Grande, vemos que nada daquilo que havia sido previsto pela Bíblia se cumpriu. A ideia de que os judeus escravizariam os sobreviventes babilônicos após a conquista também não encontra respaldo nos registros históricos. Enquanto as profecias bíblicas sugerem uma inversão de papéis entre os conquistadores e os conquistados, os relatos históricos indicam que os babilônios foram amplamente integrados ao Império Persa, sem sofrerem as punições severas descritas nas profecias. O cilindro de Ciro deixa claro que a conquista de Babilônia ocorreu sem que seus muros fossem destruídos. De acordo com esse cilindro, não houve guerra, derramamento de sangue entre tropas persas e babilônicas. Nesse ponto, há uma discrepância entre o cilindro e as declarações do escritor judeu Flávio Joséfo. Este diz que houve conflito armado. Flávio Joséfo descreve a conquista da Babilônia por Ciro, o Grande, em sua obra Antiguidades Judaicas. Segundo Joséfo, Ciro conseguiu conquistar a Babilônia de forma estratégica, desviando o rio Eufrates que atravessava a cidade. Com o rio desviado, as tropas persas lideradas por Ciro conseguiram adentrar a cidade sem enfrentar grandes resistências, surpreendendo os babilônios. No entanto, é importante destacar que a narrativa de Joséfo pode conter elementos interpretativos e tendenciosos, visto que ele escreveu suas obras com o objetivo de preservar a história e a cultura judaicas, além de promover a imagem dos judeus.
Quanto à arqueologia, as descobertas não corroboram totalmente a narrativa de Joséfo sobre a conquista da Babilônia por Ciro. As evidências arqueológicas sugerem que a queda da Babilônia não ocorreu de forma tão abrupta como descrito por Joséfo. Em vez disso, há indícios de que a conquista foi resultado de um cerco prolongado e de uma série de eventos que culminaram na entrada das tropas persas na cidade. Além disso, enquanto Joséfo destaca o desvio do rio Eufrates como meio principal pelo qual Ciro e seu exército entraram na cidade, as fontes históricas e arqueológicas indicam que a conquista pode ter sido facilitada por uma combinação de fatores, incluindo a traição de alguns segmentos da população babilônica e possíveis brechas nas defesas da cidade. A inverdade bíblica também é demonstrada quanto à humilhação dos deuses babilônios, pois Ciro dedica sua conquista ao deus Marduk e não ao deus Jeová, que mentirosamente disse que Ciro seria seu ungido e que o estaria usando para salvar seu povo. Para desgosto de Jeová, Marduk não foi humilhado, mas, sim, enaltecido por Ciro. Marduk é aclamado Deus dos deuses, Senhor dos senhores por Ciro, o Grande. Marduk se torna Deus supremo sobre todos os deuses, inclusive sobre Jeová. As estátuas de outros deuses foram devolvidas às suas terras, tendo inclusive seus templos sido reconstruídos ou reformados com recursos do imperador Ciro. É isso que diz o cilindro. O Deus hebreu não saiu enaltecido entre os povos, os deuses dos gentios não foram humilhados como ele havia dito que ocorreria. Israel não ficou com as riquezas do Egito, da Etiópia e de Sabá em nenhum momento, como é dito abaixo por Isaías. Senhor diz ao povo de Israel: vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Sebá, aquela gente alta. Vocês os derrotarão, e eles serão os seus escravos, e, presos com correntes, irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente: Deus está com vocês, e não há outro Deus além dele. Isaías 45, 14. O profeta Isaías ainda disse no verso 13 que Ciro faria esse favor para os judeus de graça e nada lhe seria cobrado. Mentira, os judeus pagaram, sim, pois tiveram que pagar tributos enquanto existiu o Império Persa como todo o povo sob sua administração. Nada disso aconteceu. A discrepância entre as narrativas bíblicas e as evidências históricas suscitam questões relevantes sobre a natureza da profecia e sua interpretação. Enquanto os escritores bíblicos apresentam uma visão teológica da história, adaptando os eventos aos propósitos religiosos e políticos de seu povo, os registros históricos e arqueológicos fornecem uma perspectiva fora da visão teológica dos escritores judeus. É crucial reconhecer que os textos bíblicos são produtos de seu tempo e contexto, refletindo as crenças, esperanças e perspectivas dos autores e comunidades que os produziram. A profecia, nesse sentido, pode ser entendida como uma expressão da fé e da confiança imaginada pelos judeus em seu Deus, mas não necessariamente como uma previsão literal dos eventos como de fato ocorreram. As profecias dos judeus são apenas reinterpretações teológicas dos eventos com base em suas crenças, mas não com base na realidade.